o navegante está longe de casa, né? Odisseu passou 10 anos na sua volta para casa. Nesse caminho, ele passou por lugares não humanos, né? Passou pela terra dos comedores de lótus, pela terra dos lestrigões canibais, pela terra dos cíclopes, passou pela ilha de Calipso, pela terra da Circe. A Circe, quando ele ia se despedir dela, né, depois de passar um tempo com ela o orientou sobre como ele deveria seguir a sua viagem, considerando o que ele encontraria pela frente. Ela falou que ele deveria passar pelo Hades para encontrar Tiresias, o adivinho, que iria dar informações importantes para ele, né, sobre o retorno. Circe também disse que ele encontraria a Scylla e Charybdis, que são dois monstros marinhos, engolidores de homens, destruidores de embarcações, que atuam em par, em dupla. E também Circe disse que ele encontraria as sereias. Segundo a Circe, as sereias têm uma voz clara e doce, muito gostosa de se ouvir e muito perigosa quando se a ouve, porque faz os homens jamais voltarem para casa. Avisado disso, o Ulisses continuou sua viagem para casa, passando pelo mundo não humano, né? Talvez essa conversa com a Circe seja seja o início da passagem pelo não humano do Ulisses, né? Antes dela, ele tinha passado por coisas não tão fantásticas assim, né? O fantástico virá depois da Circe. Quando ele sente que vai se aproximar das sereias, ele, que é o mestre do estratagema, astucioso, ele fala para os seus companheiros colocarem cera de abelha no ouvido, para não escutarem nada, e fala para que eles o amarrem no mastro principal da embarcação, mas deixem o seu ouvido descoberto. E é isso que os marinheiros fazem, né? Deixam o Ulisses completamente preso e eles mesmos, os marinheiros, com os ouvidos tampados. E Ulisses também diz que caso os marinheiros recebam dele a ordem para soltá-lo,
que jamais o soltem. E assim, eles passam pela sereia. Segundo está no livro Dialética do Iluminismo, do Adorno e do Horkheimer, Ulisses é o protótipo do homem moderno, justamente por ser aquele que não tem uma relação. É um homem que não é mais um homem desencantado. Ele lida com os deuses com estratégia, não com encantamento. Por isso que ele é capaz de enganar um deus, né? De usar sua astúcia contra um deus. Ulisses passa, e a embarcação, né, passa pelas sereias. As sereias dizem para ele: venha ouvir nosso canto, doce e claro canto. Nós sabemos tudo o que aconteceu em Troia. Sabemos o que aconteceu com aqueus e com troianos por imposição dos deuses. E sabemos também tudo o que acontece sobre a terra. Venha, escute o nosso canto, que então você poderá partir sabendo mais. Ulisses fica desesperado para escutar. Uma sociedade navegante com histórias que se passavam, que narravam coisas distantes, e também uma sociedade com uma história, uma longa história, que se narrava coisas antigas, uma história do discurso, do canto, uma história que se sabia as coisas por ouvir. Então, se era muito importante aquele que sabia tudo, ou aquele que sabia muito, era muito erótico, né? O homem, ele se aproximava daquele que com voz doce e clara e suave canta sobre tudo, como as musas, aquele que glorifica os feitos dos deuses, glorifica os deuses, e aquele que transmite a Cleia Andron, a honra dos heróis, os grandes feitos dos grandes homens. Isso é muito atraente, isso é muito importante, e Aquiles fica desesperado por ouvir aquilo, né? Ele pede por favor para que os marinheiros o soltem, mas os marinheiros não o escutam. E o barco simplesmente passa diante das sereias e não para. Vou ler um pouquinho sobre as sereias nesse livro aqui, que de vez em quando eu uso. Mitologia grega e romana, do Comelin. As sereias. Quando numa noite calma de primavera ou de outono, um marinheiro deixa sua embarcação deslizar suavemente, não longe da costa, em paragens
semeadas de rochedos ou recifes. Ouve ao largo, no marulho das ondas, o gorjeio das aves do mar. Esse gorjeio, entrecortado às vezes por gritos estridentes e zombeteiros, se eleva dos ares e passa invisível com um estranho cifrar de asas, por cima do marinheiro atento, dando-lhe a ilusão de um concerto de vozes humanas. Sua imaginação, então, lhe representa moças ou meninas divertindo-se e procurando desviá-lo de seu caminho. Ai dele, caso se aproxime do lugar em que ouve mais vozes, isto é, dos rochedos à flor da água, onde, para a ave marinha, a pesca é frutífera. Infalivelmente, seu barco vai se quebrar e se perder nos recifes. É esta, sem dúvida, a origem da fábula das sereias. Mas a imaginação dos poetas lhes criou uma lenda mais maravilhosa. Elas eram filhas do rio Aquilo e da musa Calíope. Geralmente são três: Partênope, Leucósia e Lígia. Nomes gregos que evocam as ideias de candura, brancura e harmonia. Outros chamam-nas Aglaufone, Talxepia e Piscinoe, denominações que exprimem a doçura da sua voz e o encanto das suas palavras. Tem aqui versões sobre as sereias. Inclusive o que o Homero fala sobre as sereias, né? As sereias são representadas ora com uma cabeça de mulher e um corpo de pássaro, ora com todo o busto de mulher e a forma de ave, da cintura aos pés. Põe em suas mãos instrumentos. Uma empunha uma lira, outra duas flautas e a terceira flautas de bico ou um rolo, como para cantar. Também são pintadas segurando o espelho. Não há um só autor antigo que nos tenha representado as sereias como mulheres peixes. Seguindo pelo livro que nós usamos aqui para comentar as musas e também todos aqueles que cantam em Homero, o livro do Jacinto Brandão, Antiga Musa, ele vai falar o seguinte: enquanto as musas elas trabalham em cooperação com o poeta, e o poeta ele trabalha considerando o público que pede para ele um certo canto, e o poeta que invoca as musas, que segundo o Hesíodo e segundo também o Homero diz, todos sabem porque viram, porque tudo viram. O poeta lança para as musas: cante sobre tal coisa, a partir disso, até chegar a esse ponto. O poeta faz um programa narrativo para as musas
que, apesar de tudo saberem, elas cantam programadas. O poeta transmite esse canto para o público que se diverte. O canto tem a função, principalmente, tem a função de alegrar e emocionar, também uma função de identidade, né? Quando o público está satisfeito por aquela noite, ele pede para que o poeta pare, ou como na Odisseia, na corte do rei Alcino, o Odisseu está lá com os outros e o rei, escutando o Aedo, Demódoco, que canta sobre o Odisseu. O Odisseu, que ali para os que estão ali é um estrangeiro, né, sem nome. O Odisseu se emociona, chora. O rei Alcino, vendo aquilo, pede para que Demódoco pare. O rei não quer causar um desconforto para quem é recebido por ele. O rei, ele é hospitaleiro, como aquele estrangeiro, né? Então, musas, poeta e público trabalham conjuntamente, né? E o canto é limitado. O canto, ele tem um objeto, né? Agora, como são as sereias? As sereias, elas, enquanto as sereias, elas, a primeira coisa que elas falam pro Odisseu é elogiá-lo, né? Dizer o grande Odisseu. Lembra na Teogonia que as musas falam pro Hesíodo? Elas se dirigem também a ele, mas criticando duramente os pastores, como ele é pastor. Sereias não. O interesse delas primordial é seduzir os homens. Não não é transmitir um discurso, uma fala para os homens que diga o que é. Não, as sereias querem apenas seduzir e desviar os homens. Então as sereias elogiam o Odisseu. E as sereias dizem que tudo sabem. O que aconteceu em Troia e também o que acontece sobre a Terra. As musas também dizem tudo saber. No Hesíodo, em Homero, o poeta diz que as musas tudo sabem, porque tudo viram, né? Só que as musas cantam sem limite. Elas não cantam a partir de um programa narrativo que um poeta lhes dê. Elas não precisam de poeta. Elas simplesmente prometem que vão cantar, sem precisar de um programa do poeta. E sem precisar de um público também. Sem considerar um público que as limite. Elas são musas sem limite.
musas loucas. Então o canto delas se torna infinito, ilimitado. Porque o canto das musas é limitado pelo programa do poeta. Agora o canto das sereias, que dizem saber de tudo, se torna ilimitado. Por isso que o poeta, aliás, por isso que o viajante, ele, ao ouvi-las, ele se enfia por um caminho que, ao contrário do que elas dizem, que vai fazê-lo voltar para casa sabendo mais, o faz jamais voltar. Ele se torna, ele perde a vida ali. E ao contrário das musas, o objetivo delas não é transmitir, não é glorificar os deuses, nem transmitir a honra dos heróis. O objetivo delas é desviar os homens, é aprisionar a glória do herói. Elas querem que o Ulisses encerre a sua glória como no mundo não humano. E além disso, no mundo do não ser. Que ele seja mais um esqueleto ali nos corais onde elas habitam. Pense no Odisseu, que teve que tem o seu longo caminho, a sua longa luta em Troia, o seu longo caminho para casa. E as sereias, então o Odisseu tem as suas histórias, né? Já começam a ser cantadas pelos aedos. As sereias oferecem para ele um conforto do reconhecimento prévio ao término dele, ao término do caminho dele. Venha que nós já sabemos o que você fez e já cantaremos sobre você. E mais, ela diz, olha como ela quer confortar. Elas dizem, você e os aqueus e também os troianos sofreram muito por causa dos deuses. Não confie nos deuses, porque eles fazem os homens sofrerem por capricho. Venha que eu vou glorificar você, que merece esse acolhimento. Então é sedutora a voz das sereias. Nesse caminho que também é não humano, é inóspito, e que vai dar uma recompensa, que é a glória. Só depois elas prometem uma recompensa imediata, antes que se termine o caminho, mas você querer receber o prêmio antes de fazer o que você tem que fazer, significa você ser tomado pela ambição, ser tomado por uma posição confortável, que são justamente anti-heróicas. Porque o herói completa seu caminho. Por isso que as musas, as sereias são anti-musas, porque não fazem o que elas fazem, apesar de parecerem que fazem, apesar de parecerem que vão cantar sobre os heróis, e na verdade nunca cantam, né? Elas fazem o proêmio, que é a parte preliminar do canto, dizendo o que elas sabem, aquele que vai ouvir, mas elas nunca de fato cantam. Elas não têm um objeto definido, como as musas têm, que é o que delimita o canto.
Então, além de serem antimusas nisso, por não efetivamente cantarem um objeto, ficarem só no proêmio, e também não transmitirem a glória do herói, nem glorificarem, honrarem os deuses, elas também são antimusas porque elas desviam o homem, desviam o herói do seu caminho, que é o que que vai fazer com que eles sejam gloriosos. Elas fazem com que os heróis percam a sua glória, atalhem o seu caminho e se percam. E dizer que eles morrem, que viram um esqueleto, é uma forma de dizer isso. Eles deixam de ser. Eles perdem o heroísmo. Gostaram? A gente volta no próximo vídeo.